Olá, bom dia. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 9 de janeiro. E nós começamos essa edição falando sobre as fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo ontem. Milhares de paulistanos amanheceram sem luz por causa do temporal que derrubou mais de 200 árvores na capital paulista. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. Um homem de 58 anos morreu durante o temporal que atingiu a região de Jundiaí, em São Paulo, nesta segunda-feira. A vítima era moradora de Itupeva e foi atingida por uma árvore. De acordo com a Defesa Civil, o homem chegava em casa de carro com a esposa e a filha no bairro Monte Serrá e saiu do veículo para abrir o portão. Ele foi atingido pela árvore que caiu com a força do vento. Mãe e filha tiveram apenas escoriações. A Defesa Civil informou que a região está sem energia devido à queda de um poste. O temporal que atingiu a região nesta segunda veio acompanhado de fortes rajadas de vento e causou diversos pontos de alagamento. Em Jundiaí, a região do centro foi a mais afetada, mas a cidade registrou 7 pontos de alagamento no total. A cidade de São Paulo também foi bastante afetada. No Parque Ibirapuera, o vento derrubou uma estrutura instalada para a manutenção da marquise. 4 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital. Mais de 200 chamados para quedas de árvore foram registrados. Os transtornos não pararam por aí, porque a chuva provocou alagamentos em vias importantes da cidade, como a 25 de março. O tradicional centro de compras virou uma espécie de rio, deixando consumidores e lojistas ilhados. Também houve relato de falta de energia em diversos bairros, principalmente nas zonas norte, leste e sul. Alguns, inclusive, permanecem sem luz. Equipes da Enel, concessionária responsável pela distribuição da energia elétrica na cidade, segue trabalhando para normalizar a situação. E nós mudamos de assunto para falar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou líderes partidários para discutir a medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. O encontro não deve ser decisivo e a resposta sobre a devolução ou a derrubada deve ter mais debate. Uma ala de líderes das legendas tem defendido a derrubada da medida enquanto o governo federal tenta ganhar tempo para construir um acordo com o parlamento. A tendência é que o encontro tenha uma discussão inicial para tratar do tema com pouco quórum. Alguns líderes partidários pediram o adiamento da reunião porque não estão em Brasília, já que o Congresso Nacional está de recesso até fevereiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, principal coordenador da MP, vai cumprir agendas em São Paulo e não vai participar do encontro. Mas secretários da pasta devem participar da reunião. Pacheco não deve devolver o texto para o Executivo, exceto se houver alinhamento com todos os líderes e pré-conhecimento do governo em relação a esse possível movimento. Uma possibilidade avaliada pelos líderes é garantir a permanência da desoneração aos 17 setores atualmente contemplados e também revisar a concessão dada aos municípios com até 142 mil habitantes, que reduz para 8% a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios atualmente de 20%. A maioria dos parlamentares defende a derrubada da matéria, mas os líderes do governo ainda apostam no diálogo. A orientação para a base é negociar sem deixar de admitir possíveis mudanças e ganhar tempo até 1º de abril, período em que os efeitos da MP entram em vigor. E o presidente Lula disse que não há perdão para os autores dos ataques do 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras capitais do país, houve manifestação a favor da democracia. Um ato solene no Congresso Nacional foi realizado nesta segunda-feira. O evento, chamado de Democracia Inabalada, marcou 1 ano dos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. O presidente Lula defendeu punição exemplar para quem teve qualquer participação nos atos golpistas. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no nosso país. Salvamos a democracia
Mas a democracia nunca está pronta. Precisa ser construída e cuidada todo santo dia. Dos 2.170 detidos pelo ataque, até agora 30 foram condenados a penas de até 17 anos de prisão por crimes como tentativa de golpe de Estado. Nesta segunda-feira, entidades, movimentos sociais e partidos políticos promoveram atos pró-democracia em várias cidades do país. Em São Paulo, a manifestação foi na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, o protesto foi realizado na Cinelândia, em frente à sede da Câmara de Vereadores. E nos destaques internacionais, surgiu mais uma evidência de que o ChatGPT, apesar da promessa de uma enorme revolução da tecnologia, precisa de ajustes. Estudos que avaliaram a capacidade da inteligência artificial para fazer diagnósticos médicos com base no relato clínico de um paciente errou o diagnóstico de 87% dos casos. Com a popularização da inteligência artificial através do ChatGPT da empresa OpenAI, o uso dessa tecnologia se tornou constante no público. No entanto, assim como toda e qualquer tecnologia, se não for utilizada com os devidos cuidados, problemas podem aparecer. Segundo pesquisadores americanos, o uso do ChatGPT ainda possui muitos empecilhos. O uso da ferramenta por médicos mostrou que 87% dos diagnósticos pediátricos foram dados de forma errônea. Para a pesquisa, 3 especialistas do Centro Médico de Nova York separaram 100 casos registrados entre 2013 e 2023 e pediram ao ChatGPT na versão 3.5 que fizesse o diagnóstico. Após isso, os especialistas compararam o diagnóstico da inteligência artificial com o que o médico aplicou na época. Para essa etapa, outros 2 especialistas foram chamados para analisarem cada diagnóstico e o categorizarem como correto, incorreto ou não capturou totalmente o diagnóstico. Entre os 100 casos, foram registrados erros em 83. E no Iraque, 4 crianças morreram em um incêndio em uma maternidade no sul do país. A informação é do Ministério da Saúde iraquiano e da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha iraquiana afirmou em um comunicado que 150 crianças e 190 adultos foram retirados do prédio. O incêndio foi causado por um curto-circuito. 4 bebês nascidos prematuramente na unidade de terapia intensiva neonatal morreram de complicações respiratórias. O primeiro-ministro Mohamed Shia al-Sudani ordenou a demissão dos responsáveis por negligência. As normas de segurança raramente são respeitadas nos setores da construção e dos transportes no Iraque. No final de setembro de 2023, cerca de 100 pessoas morreram em um incêndio causado por fogos de artifício em um salão de festas no norte do país. E essa edição fica por aqui, mas daqui a pouquinho, às 11 horas, eu volto com mais notícias dessa terça-feira para você. Até mais!